Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de hoje, que é sobre a medição da continuidade elétrica das armaduras em um SPDA estrutural. Vocês vão observar quais os métodos de medição e quais são os instrumentos adequados para realizar a medição de continuidade elétrica das armaduras em um SPDA estrutural. Bom, gente, vamos para mais uma aula sobre SPDA estrutural, onde eu vou apresentar para vocês como que a gente faz um ensaio de continuidade elétrica das armaduras. Vamos uma breve introdução. O que vem a ser um SPDA estrutural? Bom, em outras aulas que eu coloquei no canal do YouTube, vocês puderam entender o que é um SPDA, né? Que é um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E o que é o SPDA estrutural? O SPDA estrutural consiste na substituição dos elementos de descida que seriam encaminhados pelo lado externo da edificação, né? Que a gente utilizava condutores nu de cobre, alumínio ou até mesmo aço, que desciam fora da estrutura, né? Da estrutura da edificação. O SPDA estrutural, ele consiste em quê? Em substituir esses elementos de descidas que seriam encaminhados pelo lado externo por barras cilíndricas formadas por uma liga metálica com alta condutividade elétrica, né? A qual essa liga metálica ela passa pelo interior de concreto armado. Ou você pode utilizar o SPDA estrutural utilizando as próprias armaduras de concreto como descidas. Então, o SPDA estrutural ele faz uso das armaduras, né, para o sistema de descida. Bom, o uso das armaduras do concreto como parte integrante do SPDA estrutural, ele deve ser estimulado, desde que a gente siga as recomendações da NBR 5419. Né? Então, o SPDA estrutural ele é mais eficiente, o custo da sua implementação é menor do que a gente fazer um SPDA externo, onde os condutores descem, os cabos de descida descem nas laterais da edificação. Bom, eu tenho aqui um exemplo de um SPDA estrutural utilizando as ferragens. Então, eu posso utilizar as próprias ferragens da edificação como descida. Vocês podem observar, estou passando o mouse, para que isso ocorra, é necessário fazer uma amarração adequada. Vocês podem observar onde eu estou passando o mouse, tem uma amarração adequada com solda. Então, isso é muito importante. A amarração deve ser bem feita e adequada como estabelece a NBR 5419. Da mesma forma, aqui na foto de baixo, também um SPDA onde a descarga elétrica vai descer por toda a armadura, por toda a estrutura de ferragem contida na edificação. Uma outra coisa muito importante é que se você vai utilizar um edifício já construído e usar ele para um SPDA estrutural, isso deve-se tomar muito cuidado, porque você não sabe como que foi feita essa amarração. Portanto, é importante analisar o projeto estrutural. Eu não indico, a não ser que o calculista estrutural daquela edificação informe como foi feita a amarração e garanta que o impacto da descarga não vá provocar rachaduras. Então, não façam gambiarras. Não chegam lá, tem um SPDA externo, a pessoa vai lá, remove aquela descida e liga na coluna de concreto. Isso não é feito dessa forma. Deve ser feita uma avaliação adequada. Aqui eu tenho o SPDA estrutural com a barra de aço galvanizada a fogo. Vocês podem
observar, nós temos a ferragem normal, que vocês estão vendo aqui, e aqui eu tenho, em cor bem clara aqui, a minha barra de aço cilíndrica galvanizada. Podem observar que elas são presas aqui, olha, de forma por conectores adequados, né? Aqui eu tenho uma visão por cima dessa edificação, onde eu tenho aqui a minha barra galvanizada. Então eu tenho esses dois modelos, o modelo que faz uso das ferragens e o modelo que usa uma barra de aço galvanizada. Eu prefiro esse modelo com barra de aço galvanizado, né? Em função de já no início do projeto você prever toda essa ferragem aqui para a descida da descarga. Nesse modelo aqui, deve-se tomar muito cuidado quando você usa as ferragens, né, na amarração e na soldagem. Aqui eu estou subindo, estou na horizontal e vertical. Aqui eu tenho que fazer uma amarração, uma soldagem adequada. Bom, esse tipo de SPDA estrutural necessita de ensaio. A gente chama de ensaio de continuidade elétrica das armaduras. Então, é importante demais a gente analisar o projeto estrutural da edificação visando auxiliar o ensaio das estruturas do concreto armado. As definições dos pilares utilizadas, ela é feita, se possível, por meio da análise do projeto estrutural da edificação, com consulta, gente, ao responsável pela execução da obra, em relação ao quê? O que é muito importante, em relação à amarração das armaduras. E de forma prioritária, pela medição da continuidade elétrica dos pilares e vigas. Então, você tem uma edificação, ela está construída, e você vai fazer uma consulta ao engenheiro calculista, como foi feita a amarração, se a amarração foi feita adequada, de forma prioritária, você vai realizar uma medição de continuidade elétrica dos pilares e vigas. Os ensaios de continuidade das armaduras, eles devem ser feitos para a verificação de continuidade elétrica de pilares e trechos da armadura na fundação. Após a instalação do sistema, para você verificar a continuidade de todo o sistema envolvido. Então, terminou uma edificação com previsão do SPDA estrutural, você vai fazer as duas medições. Medição de continuidade elétrica nos pilares e depois uma medição final de continuidade de todo o sistema envolvido. Bom, a continuidade elétrica das armaduras de uma edificação, pessoal, deve ser determinada medindo-se com um instrumento adequado a resistência ômica, a resistência entre segmentos da estrutura, executando diversas medições em trechos diferentes. Então, eu tenho que inserir um instrumento adequado para esse tipo de medição. Todos os pilares que serão conectados ao subsistema de captação devem ser individualmente verificados, a menos que, na verdade, que durante a medição em edificações extensas, com mais de 200 metros de perímetro, a medição pode ser feita em 50% do total dos pilares. São muitos pilares, 200 metros de extensão de perímetro. A norma estabelece que você pode fazer a medição em 50%. A medição ela deve ser realizada com um instrumento que forneça corrente elétrica entre 1 amperes e 10 amperes. Esse instrumento é o miliohmímetro. Nós que trabalhamos na IPT Engenharia, a gente utiliza um miliohmímetro para executar a medição da continuidade elétrica das armaduras. Bom, pode-se admitir, segundo a NBR 5419 de 2015, no anexo F, pode-se admitir que a continuidade das armaduras é aceitável se os valores medidos forem inferiores a 1 ohms. Então, eu vou admitir que a continuidade é aceitável se for a medição feita por um miliohmímetro, ela tenha uma resistência inferior a 1 ohm. Bom,
Nos sistemas que utilizam SPDA estrutural, a medição da resistência ela deve ser realizada também entre a parte mais alta, que é o sistema de captação, e o aterramento, preferencialmente no barramento de equipotencialização, no BEP. Ou seja, quando a gente está medindo a resistência final do sistema de captação com o meu aterramento, que é o BEP, que é o barramento de aterramento, né? Admite-se, eu vou mostrar para você, admite-se uma resistência igual a 0,2 ohms. Então, vai ser injetada uma corrente no subsistema de captação, né? E eu vou medir a queda de tensão nesse trecho, ou seja, do subsistema de captação até o barramento de equipotencialização, né? Que é o aterramento da edificação. O valor máximo permitido para esse tipo de ensaio de resistência, nesse trecho, é 0,2 ohms, segundo a NBR 5419. Ou seja, eu tenho que executar uma medição entre o subsistema de captação e o subsistema de aterramento, onde, preferencialmente, vamos colocar um instrumento no subsistema de captação e no subsistema de aterramento, preferencialmente no barramento de equipotencialização geral da edificação, cuja resistência deve ser, nesse trecho, igual ao valor máximo permitido de 0,2 ohms. Não é admissível, lembrando aqui, a utilização de multímetro convencional. É importante utilizar um miliohmímetro, né, onde ele faz a injeção de uma corrente de entre 1 e 10 amperes. Agora vamos mostrar para vocês como é feito o ensaio de continuidade elétrica das armaduras em pilares. Então, eu tenho aqui uma figura onde eu estou passando o mouse. Eu tenho a parte superior da edificação, onde eu tenho aqui a coluna, o pilar onde eu vou fazer a medição. O instrumento, esse instrumento que está do lado, nós da IPT Engenharia utilizamos esse instrumento, que é da empresa Strum. Ele é um miliohmímetro. Então, ele mede resistência de 200 miliohms até 2.000 miliohms, ou seja, 2 ohms. Então, ele injeta uma corrente de 1 ampere aqui no pilar. Vocês podem verificarem ali. É um cabo que sai lá do instrumento e vai até o topo da edificação. Esse cabo do nosso instrumento, pessoal, ele tem 97 metros de cabo. É um cabo PP de 2,5, com um jacaré na ponta, onde a gente fixa esse jacaré aqui na ponta, né? Injeta uma corrente aqui entre C1 e P1. Vocês podem observar uma corrente. E aqui, entre P1 e P2, eu vou medir uma queda de tensão. E um outro cabo menor, 5 metros de comprimento, eu conecto aqui embaixo, no final do pilar. E dessa forma, eu injeto essa corrente, eu vou medir a queda de tensão entre P1 e P2, e meu instrumento aqui vai medir a minha resistência. Existe uma dificuldade muito grande de fazer essa medição quando não se deixa esses pontos de acesso para medição futura. Geralmente, em algumas edificações, gente, não existe esse ponto. O que o pessoal faz? Aqui nessa coluna tem uma caixa, por exemplo, tem uma caixa de inspeção, onde é colocado uma haste e sai um cabo de cobre que conecta na coluna. Então, a gente faz a medição, nesse caso, nesse ponto que eu estou mostrando na caixa. Quando você o pessoal deixa esses pontos para medições futuras, você vai colocar aqui um cabo, vai descer até o instrumento vai ficar próximo aqui da coluna, onde eu vou conectar a garrinha aqui para fazer a medição. O miliohmímetro, ele introduz uma corrente de 1 ampere no topo do pilar, em ensaio, e na parte inferior medimos a queda de tensão. No mostrador, nós vamos medir uma resistência do pilar, que ele vai mostrar no mostrador a resistência, que deve ter um valor máximo, médio, um valor médio deve ser no máximo de 1 ohms. Então, é uma tarefa trabalhosa, mas quando vai se dar um laudo de um SPDA estrutural,
é importante que se faça as medições, ou seja, os ensaios de continuidade da armadura, porque o SPDA é estrutural, então deve ser medido a resistência dos pilares. Aqui eu vou fazer um ensaio nas armaduras, né, no sistema de captação e BEP. Eu tenho lá, em cima da edificação, em volta lá, tem aquela cordoalha de cobre ou de aço galvanizado em volta da edificação. Eu vou conectar o cabo lá em cima e o instrumento perto do barramento de equipotencialização, vou conectar a garrinha lá no barramento de equipotencialização. É o mesmo instrumento. O miliohm, né, que é o miliomímetro, ele vai introduzir essa corrente de 1 ampere no sistema de captação, no topo lá da captação, e medimos no BEP. Essa resistência, ela deve ser menor, no máximo, na verdade, igual a 0,2 ohms. Então, esses ensaios, quando você deparar e for elaborar um laudo estrutural, é importante que você faça os ensaios de continuidade das armaduras e o ensaio de continuidade entre o topo, né, que é entre o sistema de captação, e o barramento de equipotencialização, que é o aterramento, ou seja, você mede quanto que eu tenho de resistência entre o subsistema de captação e o subsistema de aterramento. Então, não vale aqui utilizar instrumentos diferentes desse instrumento apresentado aqui, que é o miliohmímetro. Os outros instrumentos você utiliza apenas para checagem de laço de resistência. Bom, gente, a bibliografia utilizada para essa aula é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 5419, a parte 3, anexo F. E também utilizei a NBR 5410 de 2008. E também o livro do Ademaro Cotrim. Bom, gente, espero que vocês tenham conhecido o SPDA estrutural e como deve ser realizado o ensaio de continuidade. Estarei elaborando uma próxima aula, onde é a parte prática, onde eu estarei fazendo uma medição de aterramento, né? Uma medição de continuidade das armaduras e do subsistema de captação em um SPDA estrutural. Boa tarde, bom estudo para todos.